Olá, olá! Muito boa noite! Estamos ao vivo. Para você que está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Que bom ter você aqui. Hoje é o quarto episódio da nossa série Meu Fruto é a Liberdade e a gente vai continuar conversando sobre os perfis dependentes e você vai entender o porquê. Uma das principais travas de dizer não. Então, por que você tem essa dificuldade de dizer não? A gente vai aprender hoje. E eu quero compartilhar, antes de começar a aula, né? Eu quero compartilhar que é incrível o poder que nós seres humanos temos, né? Porque ontem eu participei lá de uma reunião, teve uma situação e tal. E eu acabei gritando, sabe aquele grito da liberdade, assim? E eu gritei e fiquei rouca. E aí, era noite e tal, aí depois vim pra casa, enfim. Aí acordei, e aí eu tava falando bem baixinho, assim, bem, meio falhando, às vezes vinha a voz, às vezes não. Aí à medida que o dia foi passando, a minha voz foi voltando um pouco, mas ela falhava, né, em alguns momentos ali e tal. E aí teve uma hora que eu tava bem rouca mesmo. E aí, eu sei que eu pensei, nossa, daqui a pouco eu tenho live, pra que eu quero essa garganta, por que eu quero ficar sem voz, né, por que eu quero ficar rouca? Aí eu pensei, né, aí eu peguei assim e mentalizei, né, que eu quero cumprir meu propósito, quero cumprir minha missão, né, e não posso estar com essa garganta assim, né, com essa voz assim. Então, por determinação, né, por escolha consciente, né, eu consegui recuperar 99% da minha voz e eu tô muito feliz e eu gosto de compartilhar isso. Falando em compartilhar, vamos compartilhar com as pessoas, né, vamos edificar a vida das pessoas, é só encaminhar, clica no aviãozinho, encaminha para algumas pessoas, por quê? Pra gente fazer a mensagem chegar a mais pessoas. Quantas pessoas estão com a vida travada, né? Quantas pessoas que você ama, que você gostaria de libertar? E você mesma, quão travada está a sua vida? Né? Então, não custa ajudar, estamos num momento, né, vivendo num mundo que as pessoas estão realmente precisando de ajuda, né? Precisando, depois desse tempo de pandemia que nós tivemos, né, que nos afastou, a gente está precisando se reconectar, né? As pessoas não estão entendendo suas emoções, elas estão confusas, estão em conflito e às vezes compartilhar esse conteúdo, né, com alguém pode ser a resposta que a pessoa estava buscando, estava procurando, né? Então, muito boa noite, tudo bem com você, dona Chay Rodrigues? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula do Meu Fruto é a Liberdade. Lembrando que semana que vem, terça e sábado, não vai ter. A nossa live vai ser na quinta-feira, às 17 horas. E, aliás, a quinta-feira, dia 17, às 15 horas, eu vou trazer uma convidada especial e a gente vai falar algo que tem muito a ver com isso aqui, com as nossas aulas, né? Que é manifestação física dos nossos problemas emocionais ali. Sempre está, os problemas que acontecem na nossa vida sempre estão relacionados ao emocional. De alguma forma ou de outra, sempre tem essa relação com o emocional, com uma necessidade emocional. E como a gente já viu nas outras aulas, oi Ângela, tudo bem? Boa noite. Como a gente já viu nas outras aulas, tem essas travas, né? Então, hoje a gente vai falar do perfil bonzinho. A gente viu ali que o benefício indireto é aquela situação, é aquela recompensa que a pessoa ganha por alguma situação que ela esteja acontecendo na vida dela, mesmo que essa situação aparente ser ruim. Então, se acontecer alguma coisa ruim na sua vida, de alguma forma, isso está trazendo um benefício indireto para você. E normalmente esse benefício indireto, ele é inconsciente, tá? E muito mais poderoso que o consciente. E a gente vai entender isso aqui um pouquinho mais pra frente, que eu já expliquei nos outros ali. Então, dependência emocional, só para fazer um breve resumo aqui, só para se você está chegando agora, né, eu recomendo que assista os outros vídeos,
Mas, só para fazer um breve resumo, dependência emocional é um distúrbio de prioridade que começa a se instalar na nossa vida desde a infância, tá? Quando a criança está em desenvolvimento e ela está tendo suas percepções do mundo e ela entende que ela precisa, por causa do ambiente que ela vive, das pessoas que a rodeiam e da forma que funcionam ali, as dinâmicas, né, daquela família, a criança entende que ela precisa se comportar de uma determinada maneira para poder se sentir amada, para poder receber esse carinho e que esse amor que às vezes vem em forma de carinho, às vezes vem em forma de reconhecimento, às vezes vem em forma, às vezes nem vem, na verdade, né? Então, às vezes vem em forma de transferência de responsabilidade. Então, agora você vai entender. Hoje a gente vai falar do perfil bonzinho. A gente já falou do perfil cuidador, que é aquela criança que na infância entendeu que ela precisa ser útil para ela ser amada. Então, uma criança que recebe uma responsabilidade desde cedo. Cuidar de algum irmãozinho, cuidar de alguma criança menor, ou ajudar a cuidar de algum adulto doente, ou crianças que, enfim, que de alguma forma assumiram uma responsabilidade, entenderam que precisavam ajudar no sustento de casa, enfim. Então, a criança entende que ela precisa ser útil, porque se ela não é útil, ela não é reconhecida. E às vezes ela nem é reconhecida, ela nem recebe afeto, mas de vez em quando ela ouve a mãe ou o pai ali elogiar ela, e às vezes nem isso, né? Mas ela entende que ela precisa ser útil para ela poder estar ali fazendo parte daquele ambiente, para ela pertencer ali e ser amada. Depois nós vimos também na terceira aula, na primeira nós vimos o que é dependência emocional, na segunda nós vimos o perfil cuidador, na terceira nós vimos o perfil campeão, que é aquele que entende, a criança entende que ela precisa fazer algo para ela se sentir amada. Então é aquela criança que teve pais muito exigentes, que ela só recebia se ela tirava 8 estava ruim, se ela tirava 9 estava ruim, se ela tirava 10 não fazia mais que obrigação. Então são os campeões insaciáveis, onde a pessoa dá o melhor de si e nunca é o bom o bastante, nem o 110% dela é bom o suficiente. Então são pessoas que se esforçam sempre para fazer as coisas, para atender as expectativas dos outros, para se sentir reconhecido, e esse reconhecimento normalmente não vem. E tem os campeões saciáveis, que são aqueles que eles aprendem que eles precisam fazer alguma coisa, mas esses pais dele eram pais condescendentes, ou seja, eles não exigiam muito do filho, mas sempre que a criança fazia algo que agradava os pais, ela era reconhecida, mas os pais o reconheciam por praticamente qualquer coisa que ele fazia. Então, são aqueles campeões saciáveis, que eles fazem o mínimo necessário só para receber aquele reconhecimento, aquele aplausinho ali, e aí eles se satisfazem. Então, esse perfil também. E hoje nós vamos falar do perfil bonzinho, porque enquanto o campeão ele atende as expectativas dos outros, porque o campeão e o bonzinho, eles não quebram as expectativas dos outros, eles assumem e eles atendem as expectativas que as pessoas têm sobre eles. A diferença é que o campeão, ele faz isso para receber um reconhecimento, porque através do reconhecimento ele se sente amado. Já o bonzinho não. Já o bonzinho ele faz não pelo reconhecimento, não pela medalha, mas para ele não ser criticado, para ele não ser julgado. Então ele se sente ali muito julgado, muito criticado, talvez ele é punido, né? Então ele cresce acreditando que todo mundo está olhando para ele e esperando ele cometer alguma falha para ir lá criticar ele, julgar, humilhar. Oi, Brendinha, tudo bem com você? Que bom te ter por aqui. E aí, deixa eu... Aqui. Qual é a consequência disso, né? A consequência desse perfil, né, que aquela criança, ela entende que ela precisa ser a boazinha, ela vai em algum lugar, ela tem que ficar sentadinha, ela não pode desobedecer o papai, ela não pode desobedecer a mamãe, ela não pode fazer nada, tudo ela tem que pedir. Então, ela nunca se posiciona, ela vai guardando tudo ali. Por quê? Porque ela não quer ser julgada. Sempre que ela faz alguma coisa, ela vai lá, ela é julgada, criticada, às vezes punida, e aí ela quer evitar isso a todo custo. E a consequência disso na vida adulta é que quem tem esse perfil evita conflitos e desentendimentos, né, e discussões. Talvez os pais dessa criança brigassem muito também, essa criança tinha que ouvir muitas brigas, discussões e tal,
e aí ela tinha que ser a boazinha, ficar ali. Então ela detesta barulho, gritaria e conflito e discussão, então ela busca ao máximo evitar isso. E ela sempre procura, né, as pessoas que têm esse perfil sempre procuram resolver as coisas de uma forma diplomática, né? Ela quer ali intermediar tudo para que tudo fique bem, quer apaziguar tudo, sabe? Mesmo que isso custe o bem-estar dela, né? Ela abre mão, ela faz concessões onde ela se prejudica, ela assume responsabilidades que ela não gostaria, enfim, ela atende as expectativas que as pessoas têm. Por quê? Pra não precisar lidar com aquele problema, né? Pra não ouvir aquela cobrança, aquela crítica, aquela humilhação. E aí, nas relações dessa pessoa, o que acontece? Sempre que alguém alguém ameaçar essa pessoa de ir embora, sei lá, ela vai se posicionar, em algum momento lá, ela tá de saco cheio, ela acaba se posicionando, né? Às vezes até, enfim, quando a gente guarda muito, a gente fala o que a gente gostaria, só que de uma forma que a gente não deveria, né? Então, aí a pessoa, quando alguém pressiona o bonzinho, né? Aí, ou ameaça ficar bravo com ele, né? Aí o bonzinho acaba cedendo ali e cedendo o que a pessoa deseja dela ali. E quando o bonzinho não cede, ele se sente mal, ele fica lá preocupado, fica pensando o que essa pessoa tá pensando dela, ele fica se culpando e ele fica ali buscando motivos buscando ali situações, né, que podem estar acontecendo na cabeça da outra pessoa. E aí, por que a vida dessa pessoa trava? Né? Porque o bonzinho tem a vida, anda de marcha ré, né? Não anda nem pra frente, anda de ré e ainda acho que na enésima potência. Por quê? Porque o bonzinho, ele acredita que ele precisa agradar todo mundo e todo mundo precisa estar feliz com ele para ele ser amado, né? Lembra lá, tudo reflete todos os comportamentos dos adultos hoje, por pior que eles possam parecer aos seus olhos, né? Ao seu julgamento ali ao seu mapa de mundo, né? A sua percepção que você tem sobre a vida, por pior que essa pessoa possa parecer, no fundo, todos nós somos crianças que cresceram e normalmente essas crianças tinham muitas feridas, não tinham quem olhasse para essas feridas e essas feridas foram crescendo e a criança foi aprendendo a botar uma areia ali naquelas feridas e seguir, né? E aí no que ela foi seguindo isso aí, ela vai fugindo cada vez mais daquilo e aí vai botando mais areia e aí acaba que a vida vai ficando mais pesada. Então, o bonzinho, ele acredita que ele precisa atender as expectativas ali dos pais, ele tem que ser, tem que estar comportadinho para que as pessoas gostem dele, para que ninguém discuta, para que fique tudo bem e aí todo mundo fique em paz, né? Mas o problema é que é impossível agradar todo mundo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um dos meus mentores, que é: quem vive duas vidas não vive nenhuma, né? Então, porque você é falso, a pessoa que é boazinha, ela tem que ser uma pessoa boa, mas nunca boazinha, porque o bonzinho, ele é falso. O bonzinho tá se lascando e tá acabando com a própria vida ali, tá sendo falso, entende? Porque ele tá carregando um rótulo, porque se ainda fosse, olha, eu nem sei, mas se alguém tem uma expectativa sobre você, aí você é de um jeito e a pessoa espera que você seja de outro. Aí você vai lá e atende a expectativa dessa pessoa. Sei lá, sua mãe quer que você seja de um jeito. Aí você vai lá e atende a expectativa dela. Mas o seu pai quer que você faça outra coisa. Aí você vai lá e atende a expectativa dele. Aí vai pensando isso nas relações. A sua fica por final. E aí você vai equilibrando. A sua mãe quer que você estude direito. O seu pai quer que você faça engenharia. Como é que você vai equilibrar essas coisas? Você vai indo até um certo nível, até uma hora que desmonta, né? Que não tem condições de continuar. E aí o bonzinho, ele vai, como ele não sabe dizer não pra ninguém, ele não quer ser criticado, ele não quer ser julgado, ele vai ali atendendo as expectativas dos outros, porque ele também se sente ali um pouco também manipulado. Como na próxima semana não vai ter, mas a partir, deixa eu só ver aqui o dia certinho, dia 15 não vai ter. No dia 22 a gente vai falar sobre os motivos. Dia 22 não. Dia 22 eu vou falar dos outros perfis. Na outra semana, na última semana de novembro, dia 29, eu vou falar dos motivos que fazem cada um dos perfis se desenvolver, né? Todos nós temos 5 dores
básicas que estão moldadas no nosso sistema nervoso. E conforme a gente foi percebendo o ambiente, né, que a gente quando a gente era criança, o ambiente que a gente foi criado, a gente foi tendo percepções inconscientes e conforme essas percepções foi moldando ali a forma como a gente enxerga o mundo, né, o nosso corpo e a nossa mente, porque o corpo é a parte visível da mente. E aí eu vou explicar depois de eu ter explicado todos os perfis, eu vou te falar quais dores despertam, né, cada um dos perfis, para você entender, porque quando você entende ali os seus traços de personalidade, que são, que nem o Divertidamente, né, os 5 bonequinhos num painel de controle que vive dentro da sua cabeça, e aí você tem que entender como eles funcionam para você entender as necessidades que eles têm. É como se fossem funcionários, você tem uma empresa com 5 funcionários. Esses funcionários, cada um tem seu papel, sua função, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma habilidade. Tem coisas que quando eles se juntam, eles dão conflito, e tem coisas que quando eles se juntam, eles potencializam, né, os seus resultados, as suas ações. Então, tudo isso, e aí cada dor desenvolve recursos, enfim. E aí você vai entender a causa que dá origem a esses perfis, né? Uma causa mais profunda que eu vou entrar, porque essa série é completa, né? Eu não conheço outro conteúdo gratuito tão profundo quanto esse sobre liberdade emocional, tá? Então, o que acontece? Tem coisas que, alguns projetos, sonhos, alguns planos do bonzinho que ele quer fazer e inevitavelmente essas coisas vão desagradar pessoas que são importantes para ele. Só que ele não quer desagradar de jeito nenhum, né? Então ele fica ali naquela falsidade, eu tava ali falando antes, que acaba sendo falsa essa pessoa, porque ela quer uma coisa e ela não se posiciona. E aí ela fica equilibrando aqueles tantos rótulos que ela foi recebendo ao longo da vida. Então, o que acontece? Quando o bonzinho ele não consegue lidar com essa situação de ter que se posicionar para não desagradar alguém, ele acaba abrindo mão de seja lá o que for que ele esteja fazendo para não incomodar. Então, são pessoas que, sabe, que pedem desculpa por tudo. Ah, desculpa se eu incomodei. Elas sempre estão com um senso ali de culpa, que ela incomodou, que ela foi... sabe, ela fez alguma coisa errada. Então, imagina a tensão que essas pessoas vivem. E se você se identificou com esse perfil, você não precisa continuar vivendo, né, nessa tensão. Existe um jeito de se libertar disso, tá bom? E aí, qual é o grande lance? É entender os benefícios indiretos. Por quê? Porque toda situação ruim que acontece na sua vida, ela traz uma situação boa. Ela traz um ganho positivo. Não é uma situação boa. Vou reformular a frase. Tudo que é situação que acontece na sua vida, mesmo que ela seja ruim, ela traz um benefício, ela traz algo positivo por trás, tá? E esse algo positivo, ele é para quê? Para atender uma necessidade emocional. Necessidade emocional essa que você não soube atender de outra forma, mas a sua criança aprendeu a lidar com a vida, com as frustrações, com os sentimentos dessa forma, entendeu? Então, o benefício indireto, ele é muito grande. Seja qual área da sua vida estiver o problema que for, ele está associado a um benefício indireto, tá? Existe... Nossa, eu recomendo muito, eu vou ver aqui o nome do vídeo. Eu recomendo muito que você entre no meu Instagram e assista um vídeo que chama Meu Fruto é a Liberdade. Nesse vídeo eu explico algo assim, ó, incrível. Meu fruto é a liberdade. Lá no meu feed é uma foto minha com meu filho de muitos anos atrás, né? Porque faz 10 anos que meu filho faleceu. E aí, de todas as fotos que eu tinha aqui, a que mais representava a liberdade pra mim, né? E ele, a foto que mais representou um espírito que me passou a sensação de liberdade dele foi nessa foto que eu postei lá no feed. E assiste esse vídeo que eu falo ali sobre algo muito forte sobre benefício indireto, o quanto isso é forte na nossa vida e o quanto isso pode nos prejudicar, tá? Então, o que acontece? Quais são os benefícios indiretos para quem é bonzinho? Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, Jurema, tudo bem? Movimento Monte Santo, olha só, pessoal chegando. A gente está falando aqui
que hoje é o nosso 4º episódio da nossa série sobre Meu Fruto é a Liberdade, que é uma série sobre liberdade emocional. E nós estamos falando agora, hoje, do perfil bonzinho, aquela pessoa que está sempre querendo agradar aos outros para não se sentir julgado, criticado ou humilhado, né? Então, o que acontece? O bonzinho, ele não sabe dizer não, porque ele não gosta de desagradar ninguém. Ele fica sustentando rótulos, né, que as pessoas vão botando nele ao longo da vida. Ele vai atendendo, vai equilibrando, igual um malabarista, um equilibrista do circo. Ele vai fazendo isso, em vez de equilibrar pratos, ele equilibra expectativas, as expectativas que os outros têm sobre ele. Então, os principais benefícios indiretos que essa pessoa tem são as pessoas na vida dela. Na vida dele, no caso, né? Então, ele tem dificuldade de colocar no limite nos outros. Por quê? Porque ele acredita que se ele colocar limite, a pessoa vai acabar indo embora da vida dele. Entendeu? E aí, como essa pessoa ela não quer se sentir sozinha, ela não quer se sentir abandonada, ela quer se sentir ali... a família é importante para ela, né? E ela é uma pessoa leal. O que acontece? Ela acaba não botando o limite, não dizendo o não que precisa, para que a pessoa não vá embora da vida dela. Mas agora, se você se identifica com isso, me responde uma coisa. Até quando você vai suportar isso? Porque eu posso te afirmar com toda certeza que... E depois ainda eu posso apostar com você ainda por cima. Por quê? Você vai passar a vida inteira dizendo sim. Quando um belo dia você não puder fazer o que a pessoa precisa e você disser não pra ela, porque aí imagina que tem 2 pessoas muito importantes pra você, as 2 pedindo coisas que você só pode dizer não pra uma. E aí, inevitavelmente vai chegar um dia que você vai ser obrigado a dizer não pra essa pessoa. E essa pessoa vai falar mal de você e vai te criticar, ou talvez não. Mas de qualquer modo, a pessoa ela vai achar, você ajudou a vida inteira. E aí já passou a ser uma obrigação na cabeça dela, passou a ser já uma obrigação sua fazer isso por ela. Quando você falar não pra ela, ela vai xingar você, vai dizer que você deixou ela na mão e tudo mais, ela vai jogar com o seu psicológico. Então, pra que falar um monte de sim ainda, se esse dia vai chegar de qualquer jeito? Já começa hoje, entendeu? Decepciona a pessoa o quanto antes. Por quê? Porque assim você vai se libertar. Você precisa assumir o controle da sua vida. Você não pode simplesmente ficar atendendo, fazendo o que os outros querem. Os outros nem conhecem você. Os outros nem sabem o que você gosta. Os outros nem sabem quem você é de verdade. Lembra que eu falei que o bonzinho, ele é todo bonzinho, ele quer agradar todo mundo, mas o bonzinho é falso. O bonzinho é falso por quê? Porque ele não se posiciona. E assim, não é uma falsidade intencional, é uma falsidade ruim. É uma falsidade ruim para ele mesmo, não é intencional. Mas ele é falso. Porque não se posiciona, porque fica se escondendo atrás do que as pessoas esperam dele. Ele não tem coragem de ser ele mesmo. Então essa pessoa tem essa dificuldade de achar que a pessoa vai embora da vida dela. Mas eu vou te falar, para estar com uma pessoa que só se interessa pelos sims que você fala, é melhor que vaze logo de uma vez. Eu pelo menos sou assim, eu prefiro isso. O que você acha? Você concorda comigo ou não? Oi, Thaís, boa noite. Olha só, Thaís por aqui, que bom te receber. Então, a Jéssica falou ali, verdade. Então, pense nisso. E aí, o que fica de reflexão, né? O primeiro passo para se libertar desse perfil, para aprender a dizer não quando for por esse motivo, né? É o seguinte. Primeiro, né? O quanto que você sofre por deixar todo mundo pisar em cima de você? Porque é uma pisadura atrás de pisadura. Porque a pessoa faz o que quer com você. Por quê? Porque sabe que você vai sempre ceder. Você não se posiciona. Você não fala pra você, sempre tá tudo muito bem. Às vezes a pessoa nem quer passar por cima, intencionalmente. Às vezes quer, porque às vezes ela é mal intencionada mesmo. Mas às vezes ela não é mal intencionada, às vezes ela só é despreparada. E você tá sentindo isso. E você não tá se posicionando. Como que ela vai saber? Ó, se a gente tá num lugar escuro e aí tem muita gente junta, sei lá, faltou luz, tava lá todo mundo lá
numa festa lá e aí faltou luz. Aí, o que acontece? Aí fica um lá, acaba pisando no pé do outro e tal. Se você não gritar, ninguém vai saber que alguém pisou no seu pé. Tem que se comunicar. Não tem telepatia. As pessoas não conseguem nem ouvir o que elas mesmas carregam. Elas ficam fugindo dos problemas e das dores delas. Imagina se elas vão ter tempo para olhar para a sua. E não é nada demais. A pessoa nem tem culpa. É que ela tá lidando com os problemas dela do jeito que ela aprendeu. E eu sei que você também está fazendo isso, mas aprenda um jeito diferente. Só você vai ganhar benefício com isso. Ó, a Jéssica botou, pra quem diz sempre sim, quando vai falar não se torna difícil. Mas depois nos sentimos livres e isso é muito bom. Exatamente. E aí, o que acontece? Por que passar mais 1, 2, 3, 5 anos da sua vida dizendo sim para as pessoas se você... Quando você falar não, você vai desagradar. Então já desagrada hoje, já se livra desse problema. Quando eu era criança, eu lembro de ter 9 anos, eu tava na terceira série. Na quarta série, eu tinha 10 anos. E aí, as professoras passavam trabalho para entregar daqui 1, 2, 3 semanas, né? Aí eu estudava à tarde. Aí, eu ia pra casa, aí fazia o dever que tinha que fazer e tal. E aí no outro dia de manhã, ou às vezes no mesmo dia, eu já ia lá e já fazia aquele trabalho. Se tinha uma pesquisa, eu já ia lá, chamava a mãe para fazer comigo, daí ela pegava as enciclopédias, porque ela não deixava eu usar o Google para fazer os deveres, ela não deixava eu usar a impressora, eu tinha que fazer à mão, me lembrei agora. Então, quando foi bem no iniciozinho, era assim que funcionava. E aí, o que acontece? E aí, o trabalho que era para entregar daqui 1, 2, 3 semanas, eu já fazia naquele mesmo dia. E aí, os professores sempre me elogiaram, como a Brenda é responsável. Eu ouvia, né, a minha mãe conversando com as professoras, né, se admiravam disso. E aí, eu recebi aquele reconhecimento, né? Mas a Brenda é muito responsável. Então, se eu era responsável porque eu fazia o trabalho no primeiro dia, faça o trabalho da sua vida no primeiro dia. Diga não já, imediatamente, já se livra do problema. Porque a minha mentalidade era assim. Eu tinha que fazer um negócio, poxa, tinha um compromisso lá na frente, mas se eu já podia fazer hoje, não tinha nada para fazer, e eu tinha tempo, por que não? Por que deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? E aí, depois, quando foi na adolescência, eu entrei numa fase rebelde, eu inverti isso aí, sabia? Foi muito prejudicial pra minha vida. Por quê? Porque eu fui deixando as coisas sempre pra última hora. Deixava pra fazer em cima da hora, assim, sabe? Às vezes no 45 segundo tempo, às vezes na prorrogação. E aí, o que acontece? Isso aí me trouxe tanto prejuízo. Então, é a mesma coisa com o seu não. Quanto mais você procrastinar o seu não, pior vai ser para sua vida. Mais travas, menos dinheiro, mais atrito, mais conflito. Quanto mais você foge do conflito, mais o conflito te persegue. Jusceliana, oi, tudo bem com você? Boa noite. Então, pense comigo, até quando? Pense comigo não, né? Pense você e me responda. E se responda, né? Reflita sobre isso. O quanto que você sofre por ficar engolindo o sapo? Você, repara no seu pescoço. Se você tem linhas assim bem expressivas. Eu descobri esses dias que linhas bem expressivas no pescoço é de pessoas que não falam não. Que não falam, né? Que precisa ser falado, não se posicionam. E quem tem papada aqui assim, problema de tireoide, pode ter certeza que é sapo engolido. É não falado, tá? Pode colocar em prática. Tem papada aqui? Começa a falar não, começa a se posicionar. É o seguinte, qualquer coisa na sua vida pode ser falado, tá? Qualquer coisa, você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. O único problema é a forma como você fala isso. Por quê? Porque se você fica guardando, o que vai acontecer? Uma hora você vai estourar, você não vai aguentar mais. É como se você pegasse uma sacolinha de mercado, sim, sacolinha plástica, e fosse colocando pedrinhas, e aí aquilo ali começa a pesar, e aí vai colocando, até que uma hora que estoura aquilo.
Aí o que você faz? Pega uma pedra. Aí você vai estourar. Aí você vai falar até o que não deve. Vai falar com toda a força do ódio. Vai magoar a pessoa, vai ofender, não vai edificar. Vai gerar um problema. E aí depois disso vai gerar culpa, vai gerar ressentimento, vai gerar um monte de coisa ruim pra ir matando você. Aí o que acontece? Você vai lá com toda essa força do ódio e cata as pedras de novo. Não, depois não é nem com a força do ódio, é com a força da culpa. Vai lá, pega um saco maior, cata aquelas pedras tudo lá. Como a culpa, né, tá ali forte, você vai pegar um saco bem maior. Aí já vai ali botar as pedrinhas e já catar. E agora você tá com mais reservatório, né, mais paciência ali pra aguentar mais desaforo. Aí a pessoa vem desaforo, 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 desaforo. Você vai lá, não se posiciona, engole, 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 engole. Sapo, 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 sapo. E às vezes a pessoa nem tá fazendo por mal. Mas você tá lá engolindo, achando que a pessoa tá, enfim. E aí, o que acontece? Uma hora, o saco estoura de novo. E aí, tudo de novo. Você fala que não deve, traz o sentimento da culpa de novo. Às vezes nem é com a mesma pessoa. E aí, isso aí você vai estragando todas as suas relações, porque o problema foi aqui. O problema foi aqui com a minha mãe, quando eu tinha 3 anos de idade. E aí, passei toda a vida brigando com todo mundo, soltando essas pedras, que eu tô carregando desde meus 3 anos de idade. Entendeu ou não? Sei lá eu qual foi a sua idade, 2, 3, 5, se você lembra, se você não lembra, mas tá lá. A culpa tá lá, carregadinha, né? E o posicionamento que não aconteceu aqui. E aí você segue a vida nesse ritmo, né? De aguentar as coisas e estourar. Ou às vezes você não estoura, porque você pega um saco tão reforçado, tão resistente que você não estoura. E aí, parabéns, você estoura pra dentro, né? Então, até quando você vai aturar isso? Olha o quanto que você sofre por falar sim, 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 sim e sim, quando na verdade você gostaria de falar não, 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 não e não. Ser vida, boa noite, tudo bem? Estamos falando sobre o perfil de dependência emocional, o bonzinho, as travas que isso traz na vida dele. Isso aqui é o perfil de dependência emocional. É uma série, esse aqui é o 4º episódio da série, Meu Fruto é a Liberdade. Os outros episódios estão disponíveis no feed, tá? Mas eles vão ficar disponíveis só até ali entre a primeira e a segunda semana de dezembro. Depois eles saem do ar, tá bom? E aí, então, agora eu quero que você olhe pra você, né? E pergunte-se, será que se você colocar um limite numa relação, né? Se você deixar claro as coisas que são importantes pra você, né? Pra essa relação. Se você ama tanto essa pessoa, e se é tão importante ter essa pessoa na sua vida, então, você acha que ser sincero com ela vai ferir ela? Porque se você ama tanto essa pessoa, deve ter um motivo. Essa pessoa também deve amar você, né? Porque senão você não ia alimentar um amor pela pessoa. Pior que tem gente que alimenta, né? Alimenta um amor que já acabou. Mas pense nas pessoas que são importantes pra você e que você sente que ama você. Será que se você botar um limite nelas, vocês vão realmente ferir elas? Feri-las, né, no caso. Então, que tipo de amor é esse que a pessoa sente por você? Que tipo de importância você tem na sua vida? Se essa pessoa vai se magoar, vai se doer por causa de um posicionamento, por causa de como você se sente, ou vai ficar bravo com você, essa pessoa não merece você na vida dela, sinceramente. O que você tá ganhando nessa relação que você tá sendo uma privada emocional, engolindo um monte de sapo, um bueiro, tá? Essa garganta aí. E aí, pra quê? Pra pessoa ficar ofendidinha? Então deixa, que nem diz a minha mãe, vai andando que o mundo é grande. Minha mãe que fala isso. Vai andando que o mundo é grande. É simples assim. Pra que alimentar esse tipo de relação na sua vida? Será que isso, né, o seu posicionamento, a forma como você se sente, será que a sua verdade é motivo real para essa pessoa se afastar de você? Só porque você colocou um limite nela? Poxa, eu vou lá e peço 100 reais pra você. Ei, me empresta 100 reais. Aí você vai lá, eu te empresto. Aí depois eu vou lá, me empresta 200 reais, mas eu não paguei aquele 100. Vai achar meio estranho, né? Me empresta. Daqui a pouco eu tô numa dívida gigantesca, não pago, vou pedir dinheiro. Você vai me emprestando. Você acha que eu vou me preocupar em te pagar ou em parar de pedir? Eu tô pedindo, não tô pagando, você continua emprestando.
O que eu posso fazer pra você? Pra mim tá uma maravilha, eu tô numa zona de conforto, tá tudo ótimo pra mim. E como você não se posiciona, acho que pra você também tá bom, tá me dando dinheiro. É a mesma coisa, as coisas que você aceita na sua vida. Então, será que isso é motivo pra pessoa sair da sua vida? Só se você, por você se posicionar? Por você mostrar a sua verdade? Mas você não pode mostrar a sua verdade pra essa pessoa? Por que você tá com ela na sua vida? Por que você quer ela na sua vida? Não, na moral, fala pra mim. Por que você quer uma pessoa na sua vida e você não pode ser quem você é? Por que você quer manter na sua vida uma pessoa que faz você, ou que você acha que espera alguma coisa de você que você não quer atender? Uma pessoa que você não pode, você tem que estar sempre agradando e você não pode mostrar suas insatisfações. Pra que você quer uma pessoa dessa em sua vida? Você tá ocupando o espaço de uma pessoa que pode estar ali, que se importa com você, que quer ouvir você, que quer conhecer a sua verdade. Abre esse olho aí com essa história aí de ficar atendendo a expectativa dos outros por carência. O que você ganha numa relação dessa? Nesses ambientes que você frequenta, né, que você tá com essa pessoa, qual é a sensação que você tem? Na maior parte do tempo. Um peso de ter que ficar dizendo sim, um cansaço, aquela coisa. Então por que você continua ali? Você se sente que não é visto, você se sente, sabe, acuado, se sente com medo, culpado muitas vezes. Com aquele medo de ser humilhado, de ser criticado, de ser julgado. Por que você vive num ambiente que desperta esses sentimentos em você? E isso eu não tô falando nem só com quem é bonzinho, é com qualquer pessoa, com você. Mesmo que você não tenha se identificado com esse perfil. E sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu fiz essa mesma pergunta para um amigo meu. E ele fez uma limpa nas pessoas com quem ele andava. Porque olha as pessoas que você está escolhendo andar hoje. O que você ganha com isso? O que isso edifica a sua vida? Você tem que andar com pessoas que acreditem em você. Você tem que andar com pessoas que gostam da sua companhia, que desfrutam de quem você é. E não com pessoas que ficam fazendo você engolir os problemas delas. Que ficam fazendo você equilibrar os rótulos que elas e as expectativas que elas colocam em cima de ti. Pelo amor de Deus. Vamos destravar a sua vida então, vamos lá. Oi, Fátima, tudo bem com você, lindona? Como que você tá? Vamos lá, para destravar a sua vida. Vamos destravar. Vamos aprender a falar não. Que agora vai ser exercício. Eu vou passar exercício prático, tem tarefa ainda aqui. Então é o seguinte. Para você destravar a sua vida e se libertar desse perfil, você precisa se desafiar a falar não para as pessoas. Se você tiver na sua cabeça e dizer assim, fala não, fala não, fala não, aí o que você vai fazer? Magicamente, a sua mente está lá falando assim, não aceita, não faz isso, fala não, fala não, fala não. E aí você pega, normalmente faz o que? Você fala, eu faço, sim, eu. Né? E seu cérebro tá lá, de novo, não aprendeu. Dessa vez vai ser o contrário, tá? Agora quando alguém pedir uma coisa pra você de novo, aí você vai fazer o contrário. Seu cérebro vai lá e vai falar, não, fala não, fala não, fala não. Aí você vai falar, olha, não. Aí seu cérebro vai dar um susto, vai levar um choque, que ele vai pensar, meu Deus, essa criatura falou não. Aleluia! Aí ela vai pedir, meu Deus, apocalipse. Você vai fazer isso, tá? Você vai falar não. Por quê? Porque você tá dizendo com vontade de falar não. Aí você vai fazer o que você tá com vontade, tá? Você vai se permitir fazer o que você tá com vontade. E aí, você vai ter uma recompensa. Pode ser que não tenha, mas olha, é 0,0001% dos casos que não tem essa recompensa. No caso, esse 0,01 é porque eu não conheci ninguém, né? Mas, como eu não conheço todos os seres humanos do planeta, só que você vai, certamente, eu invisto em você e eu sou capaz de apostar que com certeza você vai descobrir que não é tão grave assim. Pelo contrário, você vai descobrir que é uma maravilha,
que é a melhor coisa que você poderia ter feito na sua vida, e daqui a um tempo você vai olhar para sua vida e vai pensar, meu Deus, como que eu não disse essa porcaria desse não antes, criatura? Você vai ver, você vai ver. Para você conseguir fazer isso, vou te passar uma tarefinha básica, pega o papel e caneta aí, uma tarefinha simples para te incentivar. E aí, no dia 22, se bem que dia 17 nós vamos ter live, mas no dia 22 nós vamos continuar com a série. E aí, então, dia 17 nós temos uma convidada, mas dia 22 nós vamos ter a nossa quarta aula. E aí você já me vem com o resultado parcial dessa tarefa, tá? Que é simples a tarefinha, tá? Se você quer realmente uma transformação para sua vida, você vai precisar colocar em prática, tá? Porque senão você não vai experienciar o resultado. E aí, se você não experienciar o resultado, você não tem como dizer se é bom ou se não é. Então, a única coisa que você precisa fazer é se desafiar a fazer a tarefa, colocar em prática e sentir o resultado. Não gostou do resultado? Não gostou do resultado? Não tem problema. Esquece tudo que eu falei, para de me seguir e tá tudo certo, tá? Eu fiz, mas eu não tô muito satisfeito com o resultado. Gostei, mas não tô 100%. Aí a gente conversa. Agora, se não fizer nenhum sentido pra você, você nem precisa fazer. Nem precisa continuar. A vida é sua. Só permita-se fazer pra experimentar. Então, a tarefa é simples. Durante 30 dias, de hoje, 12/11 de 2022, até o dia 12/12 de 2022, você vai falar não pra tudo aquilo que você realmente gostaria de dizer não. E não é falar não pra uma coisa e falar sim pras outras, tá? É não pra tudo. Seu cérebro falou não, é não. 30 dias. E olha que eu tô boazinha, porque senão ia ser 90. Assim, eu sei que não é uma tarefa simples, tá? Na verdade, ela é simples, mas ela não é fácil, tá? Porque não é só você simplesmente falar não. Porque isso aí, esse não puro e simples, ele pode gerar uma sensação de culpa, ele pode atrair umas situações meio indesejáveis para sua vida, entendeu? Só que você tem que estar ciente de que isso pode acontecer, tá? E para que isso alivie, tá? Para que seja mais fácil, porque tem uma hora que você não vai sentir mais nada, eu garanto para você. Mas dependendo do ponto de origem que você está nesse momento, é preciso você ter consciência dos sintomas que podem disparar. E aí, como que o sintoma que você pode sentir, né, ao falar os nãos, você pode ir lá se determinar a fazer e vai conseguir falar os nãos 30 dias. Só que pode acontecer, e se você não fizer da forma adequada, possivelmente vai acontecer de despertar, então, essa culpa, de despertar umas sensações meio negativas, assim, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai se posicionar. Então, quando você for falar não, sei lá, alguém vem e pede 50 reais emprestado pra você. Aí, isso vale pra qualquer coisa, tá? É só esse exemplo que me veio agora, mas em qualquer área da vida. A pessoa vai e pede lá os 50 reais pra você. Aí você vai fazer o quê? Você vai falar não. Aí a pessoa vai me perguntar, por quê? Porque se você fala sempre sim, né? Naturalmente a pessoa vai querer, a pessoa vai olhar assim, a fonte secou? Ela vai pensar, não vai falar. Ela vai perguntar, por quê? Vai te questionar. Aí, em vez de você falar assim, ai, porque eu não tenho dinheiro. Ai, porque eu tô com uma conta atrasada. Ai, porque eu não sei o quê. Você vai falar assim, olha, eu preciso impor alguns limites na minha vida. Eu preciso me posicionar mais. E no momento eu tenho outras prioridades para esse dinheiro. Eu tenho outros planos para esse dinheiro. Mas se você quiser, eu posso arrumar um extra para você. Aí você vai direcionar a pessoa para um caminho, entendeu? Você vai apontar uma direção para ela. Ela tá pedindo algo para você. Aí você pode falar assim, eu não tenho 50. Mas se você quiser, eu compro ali 10 águas para você. Você vende no final, paga meus 10 e tá tudo certo. Né? Eu dou uma semana para você me pagar, me devolver meus 10 reais. Então, a Aline botou ali, acredito nisso, posicionamento é igual à existência. Exatamente, exatamente. Eneci, Aline, muito boa noite para vocês. Então, assim, simples, né? Por quê? Porque se você botar uma desculpa no meio desse não, sendo verdade ou não,
você sempre vai precisar dessa muleta, entendeu? Tipo assim, se você fala, ai, porque minha conta atrasada, você vai ter o quê? Você nunca vai ter dinheiro o suficiente, ou nunca vai ter dinheiro sobrando. Nunca vai ter dinheiro a mais na carteira, por quê? Porque senão você vai precisar emprestar para os outros, e você não quer. Então, o seu inconsciente, ele não quer. E aí você é lá bonzinho, boazinha, patetinha, vai lá e faz o que? Ah, vai lá e empresta. Mas você não quer emprestar, seu inconsciente não quer. Aí o que acontece? Tá tão forte o inconsciente que vai falar, não, agora não. Então, vamos, nem recebe dinheiro, nem deixa, nem vem pra cá. Vem umas contas a mais, vem um prejuízo que eu não tava esperando, que assim, o dinheiro que ia sobrar do meu salário já não sobra, né? Aquele dinheiro lá daquele carnê que tá acabando lá, que eu vou começar depois a pagar a viagem lá que eu quero fazer, daí já não vem. Pois é. Então assim, você precisa se posicionar, senão você vai virar um imã daquelas desculpas que você tá dando, seja ela verdade no momento ou não. Não importa o motivo que você não vai emprestar, você vai dizer que no momento não é a sua prioridade, no momento você tem outra prioridade e não tem disponibilidade para fazer o que a pessoa precisa, ou não tem, enfim, né? Olha, eu não tenho esse dinheiro disponível para disponibilizar para você. Você não está dizendo que não tem dinheiro. Você tem que, não é falar, eu não tenho dinheiro. É falar, no momento eu não tenho dinheiro disponível para emprestar para você, para disponibilizar para você. Entendeu? Tem esse detalhe aí. Porque senão os problemas vão continuar acontecendo. E aí, ou fala, né? No momento isso não faz sentido pra mim. Você vai usar o quê? Palavras delicadas. Bem diferente daqueles momentos que você fala assim, querendo, gritando por dentro, gritando. Não! Não! E aí lá por fora você, assim. Não, né? Bem diferente disso. Então, isso não está alinhado com o meu objetivo, já tem outro compromisso. Enfim. Então, vai ser bem melhor do que você juntar e dizer sim, 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 e depois estourar todo aquele saco de pedra lá na cara da pessoa e depois se arrepender e pegar um saco mais forte e encher de novo com as pedrinhas, enfim. Claro que você vai adaptar, né, esse script para sua realidade, porque faz sentido ali pro momento, mas o compromisso é você se comprometer consigo mesmo, tá? Eu gostei. Compromisso é eu me comprometer comigo mesmo. Anota aí, bota aí, meu compromisso, vou até anotar. Meu compromisso é me comprometer comigo mesmo. Meu compromisso é me comprometer comigo mesmo. Eu não sei se vocês já viram no feed lá, tem lá apenas um bilhete preto no branco, que é um negocinho que eu inventei, que eu acho muito legal. Essa aqui é uma frase que eu levo pra vida, ela tá sempre aqui na minha frente. Tá meio ruim de focar. Tudo aquilo que eu falo pro outro serve 2 vezes pra mim. Essa aqui é um tapa na cara, fica aqui bem na minha vista, porque eu uso isso até pro meu crescimento, né? Os atendimentos que eu faço, às vezes uma conversa com alguém, sempre que me desperta algo que eu tô falando pro outro, isso aqui tá sempre martelando na minha mente, porque todo mundo, né? Tudo que acontece na nossa vida é uma expressão do que tá dentro de nós, né? Então, tudo aquilo que eu tô vendo fora é reflexo do que tá aqui dentro. Então, se eu estou falando é porque eu preciso ouvir. Vocês já se perceberam que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Então, a gente precisa ouvir mais e falar menos. Aprendi com meu pai isso, viu? Só meu pai me ensinou coisas boas, viu só? Olha só, Renilton, Dino, acho que é convidados da Aline, né? Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Você é um amor, Aline. Então, o que acontece? Você vai se comprometer, botei, meu compromisso é me comprometer comigo mesmo. E aí, você vai se comprometer a realizar os seus sonhos, os seus planos, você vai desenhar isso na sua mente, você vai botar no papel se for preciso, mas você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a ter desejos. Porque às vezes o dinheiro não tá entrando na conta, por quê? Não tá pingando ali a torneira, né? A torneira tá meio entupida, por quê? Justamente porque você está priorizando aquilo
que está fora de você. E você tem que priorizar você. E se o problema não acontece na sua vida, você não vai poder enxergar. Então os problemas eles ficam se repetindo até que você perceba e mude o padrão de comportamento, tá? Então, na sua vida, os seus sonhos, os seus planos, as suas expectativas, os seus objetivos e as suas metas é o que devem ser prioridade. Tem uma frase que eu gosto muito, é que Deus deu uma vida para cada um. Para quê? Para que cada um cuide da sua, simples assim. Né? Se fosse para eu cuidar da vida dos outros, Deus ia ter me dado mais de uma vida, mas não, me deu só uma e falou, ó, cuida da tua, e aí ensina os outros, né? Compartilha tudo aquilo que tu aprendeu para cuidar da sua vida, você compartilha para os outros cuidar deles também. E é por isso que eu tô aqui nesse sábado, estou aqui toda terça e todo sábado, com exceção da semana que vem. Semana que vem, terça-feira, eu vou nesse evento maravilhoso, Simplesmente Jesus, aqui em Balneário Camboriú, no centro de eventos, que vai ser dia 14 e 15 de novembro, que é uma conferência para falar só sobre Jesus. Eu tenho crescido muito com essa palavra, conhecendo Jesus assim, na sua identidade mesmo, e não conhecendo só aquele ser perfeito que pregam, né? Ai, meu Deus, Jesus nunca pecou, eu nunca serei igual a ele. Pelo amor de Deus, ele falou que a gente vai fazer obras maiores, né? Então, eu estou estreitando meu relacionamento com esse maravilhoso que morreu por mim, e aí eu vou estar lá. E depois, no final de semana, olha só a pessoa quando é eclética, né? Eu vou para um evento de startups, porque eu sou tech. Eu sou tech, eu sou empresária, eu sou de tudo que é para crescimento, né? Então, eu sou uma pessoa que está em expansão. Então, é Jesus numa terça, tecnologia, startup no sábado, e assim a gente vai crescendo. Por quê? Porque a gente tem recursos, a gente tem que desenvolver a nossa capacidade. Tem uma coisa muito interessante, né? Deus nos dá conforme a nossa capacidade, né? Nos dá sementes, ele dá sementes ao que semeia, e ele distribui os seus recursos, né, para quem tem mais capacidade. Então não é que eu tenha mais capacidade que você ou que o fulano tenha mais capacidade que nós. A questão é que a gente tem que se preocupar em desenvolver a nossa capacidade para receber cada vez mais, né? Então, queria saber o que vocês acharam hoje aqui do conteúdo. Esse aqui é o 4º episódio da nossa série Meu Fruto é a Liberdade, né? Que a gente está falando sobre dependência emocional. A gente já falou dos perfis. Dependência emocional, ela é um distúrbio de prioridades que vem desde a infância. A gente aprendeu lá na infância, quando a gente interpretou que a gente precisava se comportar de uma determinada maneira para a gente se sentir amado, reconhecido, valorizado, né? E aí, esses perfis, a gente acaba se comportando daquele jeito, a gente vai deixando os nossos sonhos, a gente vai deixando os nossos planos, as nossas vontades de criança de lado para ficar atendendo as expectativas dos outros, né? E isso aí como a gente aprende a lidar com a vida ali na nossa família, quando a gente é criança, a gente passa o resto da vida fazendo isso e em todas as outras relações, né? A forma que você via o seu pai é a forma que você vê os homens hoje. A forma que você via a sua mãe é a forma que você vê as mulheres. A forma que você tratava, né? Ou que o sentimento que você tinha pelos seus pais é o sentimento que você tem pelo masculino e pelo feminino hoje. E é muito interessante porque eu estou me reconectando mais com o meu lado feminino, né? Eu estou ainda num processo, mas eu já rompi, acho que a bolha mais espessa, né? Então, eu estou nesse processo. E aí, olha só. E aí eu estou nesse processo, né? E, enfim. Eu me perdi aqui do que eu tava falando, veio lembrei. E aí eu estou me reconectando mais com o feminino, e o masculino eu percebi também que ele era uma ligação que eu tinha com meu pai, né? Uma dependência emocional que eu tinha com meu pai. Por quê? Porque eu achava que eu não podia confiar nos homens, enfim. E aí eu assumi essa postura, né? E agora eu estou me desconectando disso, e hoje eu percebi alguns certos sentimentos, assim, sabe, de tensão, e até esse perfil do próprio bonzinho, né? Tava vendo hoje, observando um casal na praia, um casal e 3 crianças. E aí eu tava observando ali eles brincando e tal, e tinha uma situação acontecendo,
E aí o rapaz lá, as crianças estavam meio que chorando por causa de um negócio, ele tava com a maior paciência do mundo. E tinha umas horas assim que eu ficava tensa, que a criança tava chorando tanto, e ele tava meio que estimulando a criança ali, e eu já tava vendo a hora que ele ia brigar com aquela criança, né? Me despertou isso. Mas por quê? Porque era a atenção que eu tinha com meu pai, né? Então eu tive hoje, eu fui na praia de manhã, e aí eu fui aprender alguma coisa, e essa foi a lição que eu tive, assim, né? Então, olhar pra realmente coisas que eu nem sabia que estavam aqui dentro ainda, né? Ser certo sentimento, e eu peguei e liberei meu pai, perdoei, pedi perdão pra ele, né? E perdoei ele. Perdoei não, né? Mas me perdoei por... E libertei ele, na verdade, eu libertei ele e me perdoei por pensar tudo que eu pensei, né? Ele deu o melhor que ele tinha, o melhor que ele pôde com a consciência que ele tinha. E isso aí foi uma libertação pra mim hoje. Ai, eu gosto quando vocês interagem assim, olha só. Quem fez esse desenho? Esse desenho foi a Chay que fez pra mim. E aí ela fez com tempera que eu achei lindo, lindo, lindo e botei aqui no cenário. O Dino perguntou por que a frase, acho que era simplesmente Jesus, respondi. Pra mim, leão de governo, com certeza, com certeza. E eu tô bem ontem, eu tô até meio rouca, porque ontem eu rugi, soltei o grito da liberdade. E eu tava falando no início, né, que eu tava sem voz, tava bem falha a minha voz, assim. E eu pensei, não, pra que eu tô sem voz, né? Eu tenho que compartilhar mensagem, tem um live daqui a pouco. Eu comecei a fazer uma massagem aqui nas minhas cordas vocais. Falei, né, que eu tinha que compartilhar mensagem, cantei um louvor, inclusive cantei que ruge o leão e me libertei. A voz voltou. O Renilton teve que sair. Ai, meu Deus. E aí, vocês curtiram o conteúdo hoje? Ó, o Dino botou, o primeiro passo é se perdoar e depois perdoar o próximo. Com certeza. Mas sabe assim que eu tive um entendimento, né? Eu não preciso perdoar o meu pai. Por quê? Porque ele deu o melhor dele. Seria a arrogância minha, né? Eu me colocar num papel de maior que ele, querendo perdoar ele. Eu me perdoei por causa da interpretação equivocada que eu dei, entendeu? Ele não me deu o que eu queria, o que eu esperava, né? Porque também, no fim das contas, hoje eu sei que nem eu sabia o que eu queria, ou eu nem me posicionei que eu queria. Por isso que é importante a gente se posicionar, sabe? Tá, tudo bem, lá eu era uma criança, não sabia dessas coisas. Mas e na vida? Agora eu cresci, entendeu? Então hoje eu sei disso, então eu tenho que fazer isso a partir de hoje na minha vida. Lá com meu pai eu não pude me posicionar, porque eu era pequena, porque eu não sabia. Mas eu também não posso ficar só cobrando dele, culpando ele pelo que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer. Ele me deu a vida e se não fosse ele ter sido como ele foi, eu não seria como eu sou, né? Eu não seria quem eu sou. E eu tenho muito orgulho de ser quem eu me tornei e quem eu estou me tornando, quem eu sou na verdade, né? Porque eu ainda tenho muito o que realizar, nem imagino ainda. Mas agora, o pai que realmente me guia e que tá comigo, que não me desampara, é Deus. E ele tá... e por muito tempo, né, esse bloqueio que eu tive com meu pai me afastou também de Deus. Mas hoje eu encontrei, né, o que é o amor verdadeiro de um pai. E infelizmente meu pai também não teve, né? Então eu mando muita luz pra ele. E é isso que a gente precisa fazer. Libertar para poder crescer, né? Porque se eu quero liberdade eu acho que, olha, se não é o meu principal valor da vida, porque assim, ó, sinceridade e liberdade são coisas assim, e lealdade são coisas demais para mim, assim, sabe? Liberdade e sinceridade eu não sei qual que é primeiro, não. Mas, sabe, como que eu vou aprisionar alguém se a minha bandeira é a liberdade, né? Não faz sentido. E eu vejo muita gente falando, de incoerência. Quantas coisas nós somos incoerentes, não percebemos, né? A gente aponta pro outro. Por isso que eu sempre tenho essa frase aqui, ó. Tudo aqui... eu não consigo focar esse troço. Tudo aquilo que eu falo pro outro serve 2 vezes pra mim. Então, realmente é isso, né? E aí, pessoal? Nosso conteúdo hoje é esse. Mas eu gostei muito de estar com vocês aqui. Essa live bombou hoje, teve bastante engajamento. Muito obrigada aí pelas pessoas novas que chegaram. Me sigam, tá? Conheçam a série, vale muito a pena. Eu sugeri mais cedo que
que a pessoa, que você, né, olhasse lá no feed e assistisse o vídeo Meu Fruto é a Liberdade, que é ali foi onde eu expliquei o que era essa série e tudo mais, e eu falo de algo muito importante que é dos benefícios indiretos, né, que tudo aquilo que acontece na nossa vida é o quê? É uma expressão do que está dentro de nós. E eu compartilhei ali naquele vídeo uma história que o meu filho, né, eu tenho um filho que hoje, se estivesse nessa vida terrena, teria 15 anos, né, ele faleceu com 4 anos e meio, e aí ele me trouxe muito aprendizado, e ele é o meu fruto, né, e ele veio para me libertar. E isso que foi esse entendimento que deu origem a essa série, né, e vale muito a pena você ver ali para se libertar, porque tudo que está acontecendo na sua vida hoje, seja bom ou seja ruim, é uma expressão do que está dentro de você. E aquilo que está ruim na sua vida está ali porque está te trazendo um ganho positivo, tá? Nada acontece na nossa vida se não tem um ganho positivo, tá? É um ganho positivo para quem? Para nossa criança interior, para o nosso inconsciente. Por quê? Porque nós temos necessidades emocionais. E eu tenho quase certeza que não te ensinaram a lidar com suas necessidades emocionais. E se ensinaram da forma que eles aprenderam. E não da sua forma, né? Que você funciona. Então, provavelmente você lida com as suas... você lida com seus problemas de uma forma, e com as suas emoções, né? De uma forma que não é tão eficiente. Então, o seu corpo, ele vem, nosso inconsciente, né, ele fica ali atraindo e materializando na nossa vida situações, repetindo aquilo que nós aprendemos lá atrás, que sufocava, que tapava, né, um pouco e abafava um pouco da nossa dor enquanto nós éramos crianças. Então, entender isso, né, vai fazer você se libertar, porque quando você entende que toda situação que acontece na sua vida, mesmo que ela aparente ser ruim, ela tá te trazendo uma recompensa boa, aí você vai ver, e aí você tá cansado dessa situação, porque não é bom pra ninguém, é bom pro seu inconsciente, né, pra sua criança interior, mas é uma trava na sua vida que você não aguenta mais. Então o que acontece? Você tem que olhar para essa criança interior e dar o que ela precisa de uma outra forma. É a mesma coisa com o excesso de peso. O excesso de peso tá ali, o excesso de peso não é um inimigo da pessoa. Pelo contrário, ele é um aliado. Por quê? Porque a criatura não aprendeu, né, durante a vida como lidar com aquele problema que era recorrente na vida dela, e a gordura veio ali para protegê-la, né? Para proteger, para dar destaque, enfim, para acolher, para representar força, enfim. Veio ali de alguma forma para proteger. Então, tudo tem um motivo por trás, né, de acontecer. Então, eu aconselho muito assistir a série inteira, claro, né? Inclusive, eu vou deixar nos stories e vou criar um destaque ali com os meus livros, tá? Meus livros digitais. Tem um livro dessa série, tá? O livro, ele é pago, tá? Mas tá num valor super especial. E quem comprar o livro, os 3 primeiros que comprarem hoje, R$47, vai ganhar esse curso compilado, tá? Porque esse aqui é a gravação de um curso, vai ficar disponível até a primeira, segunda semana de dezembro ali, mais ou menos. Eu vou entrar ainda muito mais conteúdo, eu vou trazer sobre isso. Mas depois esses vídeos vão sair do ar e ele vai virar um curso que os 3 primeiros que comprarem hoje ganharão de bônus por adquirir o livro, tá? Lembrando que o livro, ele é digital. Então, ó, a Aline botou que em janeiro teremos palestra aqui em Balneário. É isso aí, pessoal. Temos que vir para Balneário agitar aqui, ó. E aí, a Aline e eu nem sei quem vai fazer junto, mas eu já decretei que vai acontecer. Tá comigo ou não, Aline? Mas não, a gente vai lançar um livro, né? A gente vai lançar um livro em dezembro, em janeiro, em dezembro. E tem novidade vindo por aí. Então, muito boa noite, muito obrigado pela presença de vocês até aqui, né? De estar comigo aqui. E assistam lá a série que vai edificar muito a vida de vocês, eu tenho certeza, tá? E conheçam o meu canal do YouTube, bota lá Brenda Quaresma, tem vídeo lá também toda semana, tá? E a gente se vê. Qualquer coisa, manda direct ali que eu esclareço suas dúvidas. Muito boa noite e até semana que vem. Semana que vem, nossa live vai ser dia 17, às 15 horas, que a gente vai falar sobre reflexos ali, doenças físicas, né?
A gente vai falar ali das funções de algumas doenças, de algumas situações, o que isso tem a ver com o emocional. Então vai vir com uma convidada especial, então vai valer muito a pena, tá bom? E se você é de Balneário Camboriú, segunda-feira vai ter um grupo terapêutico no Parque Raimundo Malta, gratuito, tá? Vamos lá falar sobre como matar a desesperança e a ansiedade, tá? Vai ser um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento lá com vocês e te ajudar a entender suas emoções, né? Tirar essa angústia de dentro do seu peito e te acolher e te ensinar que você é a melhor pessoa que você pode conhecer. Então, o autoconhecimento, ele liberta e é isso que eu quero, são essas pílulas que eu quero trazer para você, para que você tenha cada vez mais consciência e com isso você consiga alcançar os níveis cada vez maiores de liberdade, tá bom? Muito boa noite, muito obrigada pela presença e a gente se vê.